Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 14ª aula. Pessoal, caderno 3, capítulo 2, Arte em Movimento, página 20. A gente está vendo aí uma obra chamada, não tem título, mas ela é conhecida como Amantes Perfeitos, de Félix González Torres, feita em 1991. Aí tá como relógios pintados na parede, mas não são dois relógios verdadeiros, tá? Hoje está no Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos. Essa obra, realmente, o artista pegou dois relógios iguais, ajustou na mesma hora, mas com as pilhas diferentes, tá? Um dos relógios desacelera primeiro e sai de sincronia, quer dizer, a gente pensar, né? Porque eu tive uma mãe com Alzheimer, então faz a gente imaginar que ela saía de sincronia antes da gente, né? Então ele realmente quando ele descobriu que o parceiro dele, porque ele era abertamente gay, né? Descobriu que o parceiro dele estava com HIV, ele constatou que um dia, né? Eles sairiam de sincronia. Então, assim como os relógios, né? Então foi uma forma de fazer a gente pensar sobre os fortes laços, né, que existem entre as pessoas que a gente ama, né? O Félix, ele era americano, porém ele nasceu em Cuba, tá? Morreu muito jovem, com 38 anos também, de HIV, tá? Morreu em Miami, na Flórida. E ele vendeu uma de suas obras em 2015, chamada 50 Libras de Balas Duras Verdes, justamente falando sobre homofobia, né? Essa obra falava sobre homofobia, foi vendida por 7,7 milhões de dólares, tá? Só para a gente se situar. Então, tem movimento, né? Os ponteiros se movimentam, então é arte em movimento. Então, a mudança é uma marca da passagem do tempo. Na visualidade, uma forma pode se transformar em outra em um piscar de olhos. Por outra via, as formas de uma pintura podem fazer com que o olhar se movimente pela tela, em movimentos conduzidos pelas suas formas, resultando em diferentes ritmos visuais. Então esse capítulo explora o tempo e o movimento das coisas em uma ideia ampliada por diversas linguagens. Tratamos da noção de movimento e de ritmo visual para, na sequência, abordar o cinema e a imagem e os sons em movimento. No cinema, o estudo tratará de sincronicidade, elemento fundamental para a conexão entre o áudio e o visual. A dança será analisada pelo ritmo e pelas histórias que a cultura por trás dessa manifestação artística nos conta, como testemunhos de um tempo. As artes cênicas concluem o capítulo por meio de uma análise de diferentes dimensões que o tempo traz ao teatro. Então é tudo relacionado com o tempo, vamos passar por muita coisa, né? Então, primeiro, representação do tempo. Então, a escultura construtiva é não só tridimensional, ela é tetradimensional, na medida em que estamos tentando inserir nela o elemento de tempo. Por tempo, entendo movimento, ritmo, tanto o movimento real quanto o ilusório, que é percebido através do fluxo de linhas e formas na escultura ou na pintura. Em minha opinião, o ritmo em uma obra de arte é tão importante quanto o tempo, a estrutura e a imagem. Isso aí é um depoimento, né, dos conceitos de arte moderna no Rio de Janeiro, feito por Zahar no ano de 2000. Tá? Bom, arte construtiva. Ligado ao movimento construtivista de natureza estética e política, ocorreu na Europa, inicialmente na Rússia, em 1913, cujo manifesto foi publicado em 1923. Os adeptos desse tipo de arte a consideravam um reflexo do mundo moderno, urbano e industrial. Teve muita influência na arte e na arquitetura moderna e contemporânea. A gente pode ver aí a Construção Linear, é o nome dessa obra, de Naum Gabo, feita em 1958. A gente pode ver claramente o movimento, né? Lembrando que Naum Gabo era um escultor russo, claro, né? Porque o construtivismo nasceu lá, que se destacou no movimento do construtivismo russo e na arte cinética, né? Que é a arte de movimento, né? Que expressa movimento. É uma ilusão de ótica, enfim.
A ideia de ritmo visual é colocada pelo escultor Naum Gabo como uma forma de representação do tempo. Ele o coloca como uma quarta dimensão associada às obras de arte cinética. Assim, o tempo pode estar na obra tanto na medida em que seu movimento é executado, quanto pelo ritmo das formas bidimensionais no espaço. A obra Felino, da pintora paulistana Dinorah Rosencrantz, parece acompanhar o ritmo sinuoso de um gato. Por sua vez, a obra Futuro, do italiano Giacomo Balla, é rápida. Ambas as pinturas possuem combinação de cores análogas e curvas marcantes, mas a segunda imagem tem curvas que são irrompidas por um triângulo em diagonal branco que traz luz, contraste e modifica nossa percepção sobre esse espaço-tempo. A gente pode ver aí o Felino, como a gente acabou de dizer, de Dinorah, né, que é uma artista brasileira, tá, paulistana, 1984, a gente pode ver aí a questão do movimento, né, um óleo sobre tela. E aqui é a obra Futuro, de Giacomo Balla, né, italiano, de 1923 foi feita essa obra, é um óleo sobre tela também, grande Giacomo Balla. Ele foi pintor e escultor, tá, também, e é um grande expoente do movimento artístico e literário, tá, do futurismo na Itália. Então ele utilizou as técnicas de pontilhado para forjar os principais temas do futurismo, a dinâmica e a velocidade, tá? Grande Giacomo Balla, a gente pode ver o triângulo aí no meio. Bom, o tempo e a arte. Spiral Jet foi um projeto de arte feito pelo escultor estadunidense dos Estados Unidos Robert Smithson em 1970, por meio de um longo processo de terraplanagem. Smithson construiu uma grande espiral de dimensões gigantescas em um lago em Utah, nos Estados Unidos. Foram necessários 6.650 toneladas de terra local e rocha de basalto preto. 2 anos após a produção da obra, ela foi submersa, encoberta naturalmente com o tempo. Após uma prolongada seca em 2002, a escultura voltou a se tornar visível. O lugar onde ela está tornou-se local de grande visitação. A gente pode ver então essa obra efêmera, né, que dura pouco tempo, de rocha negra, cristais de sal, terra, água, quer dizer, os caminhões, né, os caminhões de terra foram fazendo esse espiral aí nesse lago. A obra é um dos exemplares mais destacados em um movimento chamado land art, né? As obras dessa natureza são muitas vezes feitas nas paisagens com elementos naturais ou com interferências neles. A land art usa assim, né, a natureza usando ali as próprias coisas que existem ali. Muitas dessas obras desaparecem no tempo, encobertas pela natureza ou mesmo com a deterioração e transformação da matéria-prima. Assim, esse tipo de obra pode durar muitos anos, como o caso da Spiral Jet, ou ser efêmera e passageira. Efêmera já é, evidentemente, é um pleonasmo, já é passageira. Bom, o tempo no cinema. Então, o tempo cinematográfico se constrói de maneira extremamente complexa. Podemos dizer que há 3 linhas temporais no cinema. Uma delas é dada pela ação propriamente dita do filme. Então, o filme vai passando o tempo. E uma terceira que vem... a outra pelo tempo vivido pelo espectador a partir de sua relação com o filme, claro. E uma terceira que vem a ser o tempo físico da projeção do filme, né? Geralmente 24 fotogramas por segundo. É assim que gera a imagem, através do qual o espectador será envolvido por uma ilusão de movimento no nível da percepção. Tá? Esse é um estudo feito aí por Mourão, Maria Dora Mourão. Bom, vamos agora falar sobre música, trilha sonora e sincronicidade, né, na música. Então, movimento na música. Então, a música de um filme pode ser responsável por boa parte do seu sucesso, seja pelas emoções despertadas no momento em que é assistido ou pelas lembranças posteriores que ela permite. No senso comum, a trilha sonora é um conjunto de canções produzidas durante um filme, uma série ou uma novela. Na verdade, essa é a trilha musical. A trilha sonora compreende a trilha musical e ainda todo o conjunto de sons, ruídos, enfim, tudo que compõe a ambientação sonora de uma obra audiovisual. Aí a trilha sonora. Os elementos sonoros são todos
elementos da trilha que podem ser ouvidos, nos quais se incluem também os espaços de silêncio. Das origens do cinema, quando não havia som nas imagens, as sessões eram acompanhadas de músicos ao vivo durante as projeções. Ou seja, o papel da música sempre acompanhou o cinema. A imagem, o som, não a essencia da forma audiovisual. No caso, aí a gente vê um gramofone, né, que é um antigo aparelho utilizado para reprodução de som. Ele foi inventado em 1887 pelo alemão Emil Berliner, né, e foi precursor dos tocas-discos, né, que até hoje existem. Dá uma olhadinha em como funcionava o gramofone, que precisava de movimento para ele funcionar, porque não existia energia elétrica. Ele funciona com corda e todo o processo é mecânico, não tem nada de eletroeletrônico, muito menos digital como é hoje. Então você tem que dar corda, que é uma corda de aço, como tinha os relógios antigamente, tem que dar corda. Dá uma corda, pode ser bastante ou pouco, dependendo se você quer que toque mais de um disco ou disco só. Havia um captador do som chamado de diafragma. Isso aqui é uma peça que tem um barulhinho para colher com essa agulha no sulco do disco. A corneta é apenas um efeito acústico de ampliação da sonoridade. Então, com o disco girando, esta agulha sobre ele vai captar a oscilação que tem e produzir o som desejado, gravado. Bom, as primeiras experiências de produção do cinema sonoro acompanharam as tecnologias de áudio e vídeo existentes na época. Por volta da década de 1920, os produtores procuravam formas de sincronizar mecanicamente as duas esferas, utilizando projetores e reprodutores de sons com os fonógrafos ou gramofones, né? Que o fonógrafo era aquele aparelho capaz de gravar e reproduzir sons utilizando um cilindro. Então foi inventado por Thomas Edison em 1877. No fim da mesma década foi desenvolvido o Vitafone, que é um aparelho que tinha um sistema de som em motor para os dois aparelhos, que até então era separado. Então, a promessa de melhor sincronia entre o filme projetado, a música e pequenas falas teve resultados modestos. Na maior parte das vezes, a sincronia não ficava perfeita. Assim, a ideia dos estúdios naquele momento era reproduzir músicas em sincronia com a imagem, de forma a preencher o espaço entre as falas, as ações e os movimentos de silêncio. Naquele momento, não se pensava que seria possível, em termos de tecnologia, produzir um longa-metragem com longos diálogos entre os personagens. Em termos técnicos, a sincronia persistiu por muito tempo, sendo um problema, bem como a qualidade da gravação e o volume da produção nas salas de cinema. A modificação e o formato do filme, que permitiam a gravação do som junto à fita do filme, desenvolveu-se a partir da invenção do estadunidense Lee DeForest, cujas experiências iniciaram-se em 1919. Primeiro, ele convertia as ondas sonoras em eletricidade e, posteriormente, em padrões de intensidade de luz. Esses padrões são os mesmos que formam as fotografias e os filmes em rolo. Passados os anos de experimentação e durante toda a década de 1930 até meados de 1950, os estúdios passaram a tratar a trilha sonora com seriedade, investindo muito em equipamentos e músicos. Boa parte dos filmes de Hollywood tinham músicas orquestrais como acompanhamento das histórias e que faziam com que os estúdios da época tivessem orquestras inteiras em seus quadros de funcionários. Com isso, começaram a ocorrer também as diferenciações entre estilos de estúdios e diretores de sons. Muitos compositores musicais passaram a se especializar na produção de trilhas sonoras, criando peças em diferentes estilos, desde tendências mais orquestrais, muito presentes em filmes de animação, passando a diversificar-se ao longo dos anos com jazz, rock e músicas populares. Foi por volta da década de 1960 que as orquestras foram substituídas pelas gravações de estúdio, com o desenvolvimento dos estúdios de mixagem. Muitos efeitos sonoros
como o de efeito repentino, acompanhado com um susto ou uma revelação, eram feitos por músicos dessas orquestras. Outro formato de produção são os temas musicais, que eram criados para acompanhar personagens fixos, especialmente em séries de animação ou com atores. Animação é desenhos, né? A última mudança significativa no campo das trilhas sonoras foi o som eletrônico revolucionário, para a captação e a gravação de som e para todo o processo posterior. Em termos de efeitos, alia-se às inovações tecnológicas, formando um campo de amplo desenvolvimento. Então não existia como sincronizar antigamente a música e a imagem, tá? Em todo o processo, né, que isso aconteceu. Tanto é que existia o cinema mudo, os sons eram todos feitos ao vivo, com orquestras e tudo mais. A gente vê o Charlie Chaplin, um artista em sintonia com seu tempo. Foi o grande representante do cinema mudo. Aí a foto do Charlie Chaplin, em seu filme O Vagabundo, de 1918. Charlie Chaplin era o pseudônimo de Sir Charles Spencer Chaplin, que foi ator, diretor, produtor, escritor, compositor. Atuou em dezenas de filmes até seu primeiro longa-metragem, O Garoto, em 1921. Seu personagem mais conhecido, Carlitos, era a imagem de uma pessoa bem pobre. Por meio de seus filmes, Chaplin mostrou a fome e as pessoas simples. Chaplin assinou a trilha sonora de várias de suas produções, como o filme Luzes da Ribalta, em 1952, pelo qual foi premiado com o Oscar no ano de 1972. Para vários de seus filmes, ele produziu partituras, considerando-as parte fundamental de sua concepção. Ele mesmo chegou a conduzir as orquestras durante as gravações. Ele se preocupava muito com as trilhas de seus filmes, produzindo uma diversidade de temas, especialmente para passagens cômicas, com o intuito de produzir pequenos efeitos de sons. Um desses longas foi Tempos Modernos, de 1936, no qual Chaplin satiriza as linhas de montagem de fábricas e admiração pelas máquinas e as condições dos trabalhadores. Dá uma olhada aí um pouquinho num dos filmes de Charlie Chaplin. Falar da dança agora, da dança. Ao dançar, o corpo acompanha os sons musicados seguem ritmos, batidas e tempos que os orientam. Nas antigas tradições, as danças nos contam histórias de tempos, culturas e dos locais que as originaram. O nosso tempo anterior, enquanto observamos ou participamos de danças, interfere em nossas emoções, em nosso ânimo, naquilo que surge pela experiência. Analisando o tempo como fator de estrutura às coreografias, percebe-se diferentes formas de contar o tempo. A contagem por BPM, que são batidas por minuto, é uma forma de medir o tempo na dança e na música, e pode ser facilitada pelo uso de um metrônomo, que conta o tempo, né? O tempo pode ser rápido ou lento, afetando o número de BPMs diretamente. As batidas são a unidade básica para medir tempos em coreografias, da mesma forma que na música. As músicas se formam por compassos, com tempos fortes e intensos. A velocidade do pulso que comanda a música é o que entendemos como ritmo, o pulso que se repete. A ênfase marca a contagem do tempo. Por exemplo, o coreógrafo comanda um grupo e conduz os movimentos fazendo uma contagem de 1 a 8, o que significa que essa música, coreografia, né, está dividida em um compasso de 8 tempos. O ritmo pode ser livre ou medido. Segundo Rudolf Laban, o tempo é um dos fatores que constitui o movimento na dança. Para ele, o tempo pode variar entre um tempo sustentado ou repentino, de repente, né? Associado a outros movimentos fundamentais como espaço, peso e fluxo. Formam-se os movimentos básicos das coreografias, que são flutuações, deslizamentos, torções e aceleração de movimento. Tá? Rudolf Laban. Por outras perspectivas coreográficas, o tempo é capaz de ajudar na expressão de emoções ou mesmo de variações inusitadas. Por exemplo, quando os dançarinos executam um trecho da coreografia de trás para frente, cria um efeito rebobinado, sendo possível voltar um pouco a cena. É possível utilizar o tempo simultâneo ou sequencial.
O tempo pode ser demonstrado em um movimento curto ou longo, executado de forma lenta ou rápida, utilizando intervalos regulares ou aleatórios, quer dizer, criados na hora. Acelerar, retardar, tornar um movimento gradualmente mais forte ou suave são formas de criar nuances na dança. Para criar uma coreografia é possível ainda usar o tempo exageradamente lento, rápido ou extremo, incluir a quietude ou, no caso, que é a mesma coisa, o repouso. As danças no tempo agora. Então as danças sempre nos trazem informações sobre os períodos em que se manifestaram, em que se manifestam e estão conectadas às festas típicas, localidades, manifestações culturais ou povos antigos. São formas de festejar, de celebrar momentos, datas ou mesmo sentimentos, traduzidos em movimentos sincronizados, feitos pelos corpos de forma individual ou coletiva. Compartilhamos passos, danças e coreografias em festas e os sons nos animam a dançar. Então o patrimônio cultural de um país é formado pelas danças e pelas diversas expressões e práticas culturais que o caracterizam. Esse tipo de mapeamento, registro, pode ser feito em níveis estaduais, federais e municipais. No Brasil, há 6 expressões culturais mapeadas e consideradas como parte do patrimônio cultural imaterial da humanidade. Registro criado pela Unesco em 2003, dentre as quais 4 envolvem a dança. No Recôncavo Baiano, o samba de roda foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade em 2005. O frevo, que surgiu no século XIX, que vai de 1801 a 1900, junto à modernização das cidades, é um ritmo que marca as festas do Recife e que se tornou parte desse patrimônio em 2012. Em 2014, a roda de capoeira, criada no Brasil, com seus conhecimentos, instrumentos, danças e golpes, também entrou no conjunto desse patrimônio imaterial, que é como se fosse uma dança. Essas e outras práticas que se manifestam por meio do movimento do corpo no tempo expressam diferentes momentos da história cultural no Brasil e revelam aspectos da nossa identidade coletiva. A gente pode ver a imagem da apresentação da Orquestra de Frevo Arruando em Recife, Pernambuco, 2015. Não é da orquestra, a orquestra está lá no fundo, tá? Aí são bailarinos dançando, mas a orquestra está lá no fundo tocando para eles. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí no samba de roda do Recôncavo Baiano, que foi o precursor do samba que a gente conhece nos dias de hoje. Bom, vamos falar de teatro agora. Tempo cênico, o tempo hoje, o tempo na cena, na cena de teatro. A gente pode ver uma peça, cena de uma peça chamada Tempestade, de William Shakespeare, dirigida por Gabriel Vilela e apresentada em São Paulo em 2015. Bom, o roteiro teatral desenvolvido pelo dramaturgo, que é o que cria a peça, é a base do teatro dramático, que tem suas bases no teatro grego. As categorias do drama, conhecidos como gênero da peça, são tragédia, comédia, melodrama e tragicomédia. São elas que dão forma ao texto base. A pessoa que executa a dramaturgia, ainda que apoiada nessa estrutura de construção dramática, vive em um tempo, tem ideias e influências. Por isso, ao criar uma peça teatral, ainda que seja uma história antiga, atemporal ou mitológica, haverá, seja na montagem, na caracterização ou mesmo na escolha de determinado contexto, uma marca de estilo e de temporalidades específicas. Há no teatro dramático a transmissão de uma história que se refere a um tempo que pode ser passado, presente, futuro ou mesmo ser um texto atemporal. Um exemplo de uma história atemporal pode ser um monólogo ou atuação entre atores sem cenário, figurino, citação de fatos ou eventos que se localizem no tempo ou no espaço, mas abordem temas comuns aos seres humanos, como vida, morte e amor. Por exemplo, é um stand-up comedy, que é um stand-up de hoje em dia. Mesmo histórias muito conhecidas podem, em suas remontagens, ampliar seus significados, elementos e dialogar com o tempo em que se situam. Por outra via, há o tempo de duração do espetáculo e dentro dele o tempo em que se passa a história contada. Em um mesmo tempo de espetáculo,
Podemos ver uma história que dura vários anos, algumas semanas ou poucas horas. A organização do tempo pode variar com recursos dialogando entre tempos. Pode haver um narrador, que está no presente ou no futuro. É possível que haja cenas em um determinado ano e outras muitos anos depois, ou mesmo várias cenas representando diferentes pontos de vista sobre o mesmo evento. Cada diretor teatral, aquele que monta e organiza uma peça, elabora e articula esses deslocamentos temporais de acordo com os recursos de seu tempo. Um tema musical, uma névoa, uma projeção, uma voz sendo narrada, maquiagem, cenografias, tudo isso são recursos possíveis na construção de um tempo cênico. De forma ampla, o tempo pode se referir ao ritmo das cenas ou do espetáculo. Então, essa cadência se formará pela dinâmica dos diálogos, pela passagem entre as cenas ou pela inserção de tramas e eventos. Dessa forma, um espetáculo pode parecer muito longo se não captou totalmente a atenção do público, ou pode passar sem ser notado se o envolveu, né? A gente pode ver aí a cena de uma apresentação da peça A Ratoeira, em 2017, em Londres, na Inglaterra. Lembrando que a peça Ratoeira, da escritora inglesa Agatha Christie, é a trama encenada há mais tempo no mundo. Ela começou como uma pequena peça de teatro no rádio, com duração de 20 minutos. Sua estreia foi no Teatro Royal, em Nottingham, na Inglaterra, em 1952. Depois a peça foi encenada em turnês em inúmeras cidades e países. Em 2012, houve um grande baile para celebrar o jubileu de diamante do 60º aniversário da peça, com 25 mil apresentações. Alguns membros do elenco têm seus nomes registrados no livro de recordes, como o ator David Hayne, com 4.575 atuações nessa mesma peça, né? Lembrando que o enredo é muito interessante dessa peça, que é uma peça típica mesmo da autora Agatha Christie, né? Ali um grupo de pessoas se encontram-se isolados num hotel devido a uma tempestade de neve, quando uma das hóspedes, né, é assassinada. Aí há todo um roteiro ali para descobrir quem que assassinou, né? E a identidade do assassino só é revelada no final pelo sargento Trotter, que reúne todo o grupo na sala de jantar. E é engraçado que todos pedem, né, para que não revelem quem foi o assassino no final da peça, para que não perca a sua essência, para que não perca o seu mistério. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!